Vamos hoje dar a nossa sétima catequese do curso geral, como os anjos ajudam a Igreja a realizar a sua missão. E a sétima catequese é a primeira parte das intervenções de São Miguel Arcanjo na história da Igreja. Se Deus quiser, na próxima semana vamos dar a segunda parte. E na Sagrada Escritura, nós temos várias passagens que falam de São Miguel. Temos 3 passagens do Antigo Testamento, a ligação de São Miguel ao povo judaico, e 2 passagens do Novo Testamento. Uma delas é no livro do Apocalipse, capítulo 7. Há uma referência a São Miguel no fim da prova dos anjos, quando São Miguel com os seus anjos expulsaram do céu o dragão e os seus anjos. E temos outra citação na carta de São Judas Tadeu, no versículo 9, que relata um acontecimento que nós não temos referência a ele em nenhuma passagem bíblica, muito menos nos livros da lei, os 5 livros da lei, o Pentateuco, que é a luta pelo corpo de Moisés entre São Miguel e o demónio. E no Antigo Testamento, as citações a São Miguel estão no livro do profeta Daniel. A primeira citação está em Daniel 10, versículo 12 e 13. Não tenhas medo, Daniel, porque após o primeiro dia em que te aplicastes a compreender e te humilhaste diante de Deus, a tua oração foi atendida, e é por isso que eu venho. O chefe do reino da Pérsia resistiu-me durante 21 dias, mas Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro e assim fiquei junto dos reis da Pérsia. E a segunda citação também é no capítulo 10 do livro de Daniel, mas nos versículos 20 a 22. Vou agora regressar à luta contra o chefe da Pérsia e, quando eu tiver partido, virá o chefe de Javã, mas dar-te-ei a conhecer o que está escrito no livro da verdade. Contra estes adversários não há ninguém que me apoie, a não ser Miguel, vosso chefe. Portanto, o capítulo 10 do livro de Daniel, há uma referência a uma luta entre os anjos da guarda dos persas, da nação dos persas, e o anjo da guarda de Javã. Javã é um nome que se dá à Grécia. Portanto, o anjo protetor da Pérsia e o anjo protetor da Grécia não queriam deixar partir os judeus e por isso resistiam à sua libertação. E vemos que São Gabriel, ele enfrenta, mas só está apoiado por São Miguel, que é chamado um dos principais chefes, ou também é chamado o vosso chefe. Estes 2 títulos dados a São Miguel têm referência a 2 acontecimentos. O primeiro acontecimento é quando São Miguel liderou os anjos fiéis no fim da prova, ele, como recompensa, foi elevado, que ele é um simples arcanjo do 8º coro, mas como ele liderou todos os anjos fiéis, ele passou a ser
chefe dos exércitos celestes. Portanto, na hierarquia angélica há os anjos combatentes. E São Miguel é o chefe, o líder dos anjos combatentes. E vosso chefe, este segundo título, refere-se que São Miguel é o anjo protetor do povo judeu. E a função de São Miguel não termina só no tempo do profeta Daniel. A missão de São Miguel estende-se até à libertação final e eterna. É isto que fala a terceira citação, Daniel, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe que protege as crianças do teu povo. Será este um período de angústia tal que não terá havido outro semelhante desde que existem nações até aquele tempo. Ora, dentre a população do teu povo serão salvos todos os que se encontrarem inscritos no livro. Bom, esta citação de São Miguel é muito enigmática, porque fala da parte final dos tempos. Portanto, nós não podemos alcançar os segredos divinos que contém esta palavra, como também disse o Senhor no Evangelho do domingo passado. Quanto a essa hora, nem os anjos sabem, nem o Filho, é só segredo do Pai. Portanto, perante esta passagem da Escritura, este versículo, quanto podemos fazer é, quanto nos é possível, é adorar esta palavra na humildade da fé. Senhor, eu creio, mas simplesmente porque tu o dissestes. E tu és verdadeiro, não podes enganar-te nem enganar-nos. Portanto, é nesta humildade da fé que adoramos a incompreensibilidade e a profundidade da palavra de Deus. Portanto, nós temos a certeza absoluta que São Miguel é o guarda do povo judeu e interviu mais do que aparece citado na Sagrada Escritura. E, no entanto, nós podemos fazer algumas perguntas muito importantes. Quando Jesus veio redimir-nos, redimir toda a humanidade, ele substituiu a antiga aliança pela nova aliança. O sacerdócio de Jesus Cristo substituiu o sacerdócio levítico da primeira aliança. A Igreja, corpo de Cristo, substituiu a sinagoga. E nós podemos fazer esta pergunta: será que São Miguel deixou de ser anjo protetor do povo judeu? É difícil de responder a esta pergunta e nós não podemos limitar a vontade de Deus à nossa compreensão. Não. Agora, eu gostaria de fazer com vocês só uma ligeira reflexão. Se nós contemplarmos a história do povo judeu depois que Jesus veio ao mundo, portanto, nós sabemos que a partir do dia de Pentecostes, a Igreja de Cristo saiu para fora, começou o seu tempo de evangelização. E no ano 70,
o general romano Tito invadiu Jerusalém, destruiu-a completamente, ficando ela pedra sobre pedra, e o templo ficou completamente arrasado. E houve muitos, muitos, muitos judeus mortos, massacrados, e os outros que sobreviveram foram dispersos para todas as nações. Começou a ser um povo sem terra, que viveu entre as outras nações. E isto durante 2000 anos. Como é que um povo pode sobreviver 2000 anos sem ter terra? Só depois da Segunda Guerra Mundial é que, em 1948, se fundou o Estado Novo de Israel, com Ben-Gurion. E a Inglaterra deu ao povo judeu aquela parte do deserto da Judeia, que é a parte mais pobre que existe. E o povo começou a voltar para aquela porção de terra e conquistou aos países árabes aquele território que tem hoje. E aquela porção de terra é sempre um ponto de grandes tensões, de grandes guerras, e o povo judeu ainda hoje está sempre a ser ameaçado de ser aniquilado. Esta é a realidade. Sempre os judeus têm que lutar pela sua vida. E agora eu faço esta reflexão. Como era possível um povo resistir a tantas perseguições, a tantas lutas, a tantas ameaças de morte, se não tivesse uma proteção de Deus? Agora, eu vou-vos dizer a minha opinião pessoal. Aqueles que me ouvem não são obrigados a acreditar em mim. Mas aquilo que eu creio é esta. Analisando a realidade histórica deste povo, eu creio que São Miguel continua a ter a sua missão em relação ao povo judeu, apesar do povo judeu ainda esperar pelo Messias, e isto não obsta que São Miguel também seja o protetor principal da Igreja de Jesus Cristo. Porque um anjo pode ter várias missões. Por isso, a minha opinião pessoal é, uma vez que Deus entregou o povo judeu à proteção de São Miguel, pois esta proteção continua. E como este arcanjo tem que trabalhar até que este povo se converta a Jesus Cristo. E em relação à Igreja, que é o corpo místico de Cristo, nós vemos que a missão da Igreja começou no dia de Pentecostes e vemos que certamente São Miguel alargou a sua proteção a todo o mundo cristão. E por isso, na história da Igreja, nós temos vários exemplos de intervenções de São Miguel. Pela história da Igreja, nós sabemos que durante 300 anos a Igreja foi sempre perseguida pelos imperadores de Roma, que consideravam os cristãos como inimigos do império. E os cristãos
não tinham direito nem sequer à vida. E os cristãos que se confessavam cristãos e confessavam o nome de Jesus, o Evangelho, eram torturados, despojados dos seus bens e sofriam mortes cruéis. Nos 3 primeiros séculos de história da Igreja, foram martirizados mais de 12 milhões de cristãos. E só no princípio do século IV, pelo ano 300 e pouco, é que o imperador Constantino, uma vez que se converteu, ele deu liberdade ao cristianismo. E sabemos que o imperador Constantino era filho de Santa Helena, que era casado com um pagão, um não cristão romano, e realmente ela foi o que foi à Terra Santa descobrir os lugares santos que estavam todos sobrecarregados pelas guerras e pelas invasões, etc. E São Miguel preparou o coração deste imperador, Constantino, para que ele realmente desse liberdade à Igreja de Jesus Cristo. E temos 3 aparições de São Miguel a Constantino. Ouçamos a ocasião da primeira intervenção de São Miguel. Quando Constantino combatia contra Maxêncio na Gália, província do Império, São Miguel apareceu-lhe rodeado de muitos anjos para socorrê-lo e assegurar a vitória. Mostrou-lhe no céu em pleno meio-dia uma cruz luminosa cercada por uma inscrição que dizia: com este sinal vencerás. A cruz tinha por cima das 2 primeiras letras gregas o nome de Jesus Cristo. Claro, Constantino não era cristão, por isso para ele aquele sinal, eu não sabia o que é que queria dizer. E por isso em sonhos, São Miguel disse-lhe que ele pusesse no estandarte que ia à frente das suas tropas, pusesse a cruz com a inscrição, com este nome, com este sinal vencerás, e tinha em cima da cruz as letras gregas do nome Jesus Cristo. E o imperador teve este sonho, obedeceu e foi guiado por este estandarte que ele foi combater Maxêncio na Gália, que é hoje a França, e realmente o derrotou. E esta vitória deu-se no dia 12 de outubro do ano 312 da nossa era. E quando Constantino entrou triunfante em Roma, com a cruz de Cristo à frente, a dos seus exércitos, portanto, foi aí que ele publicou o decreto da liberdade de culto à Igreja de Cristo. E este decreto foi assinado no ano 313, quando ele estava em Milão. Portanto, o ano 313 é o ano da liberdade da Igreja de Jesus Cristo a prestar culto a Deus. E para comemorar este decreto, em Roma construiu-se a primeira igreja de todo o cristianismo, que é a igreja em latrão dedicada a São João Evangelista, que ainda hoje, naquele lugar, claro, nós temos a grande Basílica de São João de Latrão,
que é considerada a igreja mãe de todas as igrejas. E ao mesmo tempo, a Basílica de São João, é considerada a igreja paroquial do Papa. Portanto, a igreja paroquial do Papa é São João de Latrão, que é a igreja mãe de todas as igrejas. E nós temos mais duas aparições, que foi escrita pelo escritor Nicéforas. E agora vamos escutar a narrativa destas duas aparições, quer dizer, a segunda e a terceira aparição de São Miguel a Constantino. Na segunda aparição, disse-lhe quanto o tinha favorecido nas batalhas. O imperador reconhecido mandou edificar na antiga Bizâncio uma nova cidade, capital do Império Romano do Oriente, com o nome de Constantinopla, hoje Istambul. Esta capital foi dedicada solenemente a Nosso Senhor Jesus Cristo, por esta legenda: a vós, ó Cristo Deus, eu dedico esta cidade. Nela mandou Constantino edificar várias igrejas e um templo suntuoso em honra de São Miguel, precisamente no lugar onde o arcanjo lhe aparecera. A terceira aparição deu-se quando parte dos habitantes da antiga Bizâncio se revoltaram contra o imperador. Nicéforas afirma que o arcanjo lhe disse: Eu sou Miguel, chefe das milícias angélicas do Deus dos exércitos, defensor e protetor da fé de Cristo. Eu te protejo e ajudo na guerra que empreendes contra os ímpios tiranos. Foi-te dada a ajuda dos meus exércitos. E está realmente, de, de acordo com estas aparições, uma citação do Papa Pio XII, que ele fez no dia 8 de maio de 1940. É urgente, hoje mais do que nunca, recorrer à proteção de São Miguel, lembrando que ele é o protetor e o defensor da Igreja e dos fiéis, o guardião do paraíso, o que apresenta as almas diante de Deus no juízo, o anjo da paz e o vencedor de Satanás. Portanto, estas três aparições de São Miguel deram-se no século IV. Agora vamos pular para o século VI, a aparição de São Miguel na Itália, em Roma, que é célebre, a aparição no Castelo de Sant'Angelo. E esta aparição está narrada no livro O Padre Pio e os Anjos. Vemos nesta aparição o grande zelo e solicitude de São Miguel em favor dos cristãos. E esta aparição está marcada hoje em Roma por um castelo, e em cima desse castelo está a imagem de São Miguel. E esta aparição deu-se a Mole Adriana, em Roma. E este castelo, que nós podemos visitar, quem quiser, tem o nome de Castelo de Sant'Angelo. E agora vamos escutar a narração deste livro, Padre Pio dos Anjos, sobre esta aparição. No ano 590 da nossa era, uma terrível epidemia alastrou entre os romanos.
Para implorar o termo do flagelo, o sumo pontífice Gregório Magno ordenou que se fizesse uma procissão de penitência, com as ruas juncadas de cadáveres. A procissão percorreu a cidade, tendo à frente o Santo Padre, descalço, e levando nas mãos uma imagem de Nossa Senhora. De súbito, o cume da mole Adriana, onde estava a chegar a procissão, inflamou-se. Era São Miguel Arcanjo. Viram-no fazer aquele gesto que hoje se admira na estátua de bronze, erguida no próprio local, em memória do prodígio. O arcanjo repõe a espada na bainha, sinal de que a Virgem, vencida pelas súplicas dos fiéis, conseguira de Deus o termo da peste. E nós temos, em séculos posteriores, mais 3 exemplos. Eu estou sempre a citar o livro do Padre Pio dos Anjos, sempre. Portanto, o mesmo livro nos narra 3 outras intervenções de São Miguel ao longo da história. São Miguel intervém na luta contra as hordas bárbaras que ameaçam subverter a ordem civil e religiosa da Europa cristã. Extermina o flagelo da peste e derruba os déspotas. Sabe-se pela história que o estandarte dos exércitos de Carlos Magno trazia gravada a imagem do arcanjo e a divisa: eis que Miguel, grande príncipe, acode em meu socorro. Segundo a tradição, esta divisa e a imagem comemoravam uma vitória alcançada pelos saxões, graças ao arcanjo. Tendo o rei da Gália invocado, ele aparecera durante a batalha, montado num cavalo branco e sustentando um estandarte azul florido de lírios de ouro. Com o mesmo aspecto de guerreiro, esplendente à crença que apareceu ao lado de Santo Antônio de Lisboa, quando se atreveu a ir à presença do tirano Isalino da Romano, a fim de explorar as atrocidades e crimes que o tornavam tristemente célebre. E vamos terminar esta primeira parte das intervenções de São Miguel ao longo da história da Igreja com uma oração que eu tirei do site da Canção Nova do Brasil, que é a oração de São Miguel Arcanjo para alcançar a libertação. À medida que vamos ouvir esta oração, acompanhemo-la com o nosso coração. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai da minha presença todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo São Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Assim seja.